Greve nos portos dos Estados Unidos é a maior dos últimos 50 anos. ILA is a force to be reckoned with. Número de mortes pelo furacão Helene já passa de 130. Ministério da Fazenda suspende funcionamento de sites de apostas no Brasil. Essas e outras notícias agora no Brasil News. Boa noite. Estivadores de 36 portos na costa leste dos Estados Unidos e no Golfo do México começaram a greve nesta terça-feira. A ação pode custar bilhões de dólares à economia do país. Depois da meia-noite, com o fim do prazo para o acordo, os estivadores saíram das instalações na costa leste e também na costa do Golfo. The ILA is a force to be reckoned with. A Associação Internacional de Estivadores estava negociando salários com o grupo de empregadores da Aliança Marítima. A greve pode significar o caos para os negócios por conta dos portos afetados, responsáveis por mais da metade do comércio marítimo do país. Uma paralisação generalizada pode prejudicar o transporte e atrasar as mercadorias de várias indústrias. Analistas do JP Morgan dizem que, por dia, a economia do país pode ser impactada em algo em torno de 5 bilhões de dólares. Mas, para um trabalhador portuário de New Jersey, foi uma decisão correta. The ILA is fighting for respect, appreciation, and fairness in a world in which corporations are dead set on replacing hardworking people with automation. Já a liderança da associação diz que grandes portos e companhias marítimas não deram aumentos salariais suficientes. Este especialista em relações trabalhistas da Universidade de Cornell diz que o sindicato tem grande força para negociar. Workers have a lot of bargaining power at the ports because they're essential. They work, most of them control the large cranes that lift large containers from trucks or railroad cars onto ships, and management cannot easily replace those workers. O governo Biden conversou com os dois lados, mas sem sucesso. A Casa Branca descartou o uso de poderes federais para interromper uma greve em caso de impasse. Antes da greve, alguns varejistas correram para garantir o estoque mais cedo. Muitos deles tiveram custos mais altos de envio e armazenamento. E na manhã desta terça-feira, um porta-voz da Associação Internacional dos Estivadores falou sobre o movimento paradista. As informações com a repórter Raquel Freire. Esta é a maior greve dos Estados Unidos em 50 anos. Metade do transporte marítimo do país está sendo afetado. Aqui no terminal de Newark, Elizabeth, os portuários seguem demonstrando insatisfação com a falta de acordo salarial e a perspectiva de automação dos portos, que, na visão dos trabalhadores, deve tirar empregos. Vamos ouvir o que falou um porta-voz dos grevistas. Estamos preparados para estar todo o tempo que for preciso aqui, até USMX, conseguir chegar a um acordo com o nosso sindicato. E vamos estar aqui o tempo que for preciso, porque se começarem a meter máquinas a fazer o nosso trabalho, nós vamos perder os nossos trabalhos, como é que a gente vai alimentar as nossas famílias? É impossível alimentar as nossas famílias sem os nossos trabalhos. E se continuar a meter máquinas como fazem nos outros portos, nós não vamos conseguir ter os nossos trabalhos. Lembrando que esta paralisação, mesmo no primeiro dia, já reflete nas festas de fim de ano. Eu volto com você no estúdio, Amadeu Maia. Obrigado, Raquel Freire. E a governadora de Nova York se pronunciou sobre a greve portuária. Em pronunciamento na tarde da segunda-feira, a governadora de Nova York, Kathy Hochul, declarou preocupação com possíveis desabastecimentos na cadeia de suprimentos, especialmente com medicamentos. Ela pediu para que a população não estoque alimentos. We still have plentiful food coming in from Canada, our own state, California, and Mexico. Those are the primary sources of food for the state of New York. So I just want everybody to not have the concerns about the food supply as well. A seguir, número de mortos decorrente do furacão Helene continua a crescer nos estados atingidos.
As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. O açaí Triunfo é sua fonte de energia natural e saborosa. Cinco dias após a chegada do furacão Helene na Flórida, o saldo de mortos ainda continua aumentando. Os estados atingidos pela tempestade sofrem para voltar à normalidade. As informações com a repórter Lorena Gomes. Já são mais de 130 mortes causadas pelo furacão Helene até amanhã desta terça-feira. O número só aumenta, pois, segundo as autoridades, ainda há centenas de desaparecidos. 2 milhões de pessoas estão sem energia elétrica. 5 dias depois da passagem do furacão, muitas cidades ainda tentam se reerguer. Algumas foram devastadas, como Asheville, na Carolina do Norte. Moradores que perderam tudo hoje procuram o básico, como água, comida e até fórmula para bebês. De acordo com o Pentágono, membros da Guarda Nacional foram enviados para ajudar na recuperação da costa leste. E outro assunto em destaque aqui na Flórida é a lei que entra em vigor hoje e aborda a situação dos moradores de rua. Agora, eles estão proibidos de dormir em espaços públicos como ruas, calçadas e parques. Os condados devem definir uma área específica para isso, onde eles poderão passar até um ano, caso os abrigos estejam lotados. E agora outro assunto em destaque aqui na Flórida. O corpo de uma modelo brasileira encontrado há 9 dias em uma marina em Miami continua no necrotério à espera do reconhecimento de alguém da família. Adriana Vieira, de 31 anos, foi encontrada morta no dia 22 de setembro. A modelo teria participado na noite anterior de uma festa de um rapper famoso que não teve o nome divulgado em um iate de luxo. Testemunhas disseram que ela teria saído para nadar e não foi mais vista. Desde então, o corpo está em um necrotério em Miami, onde aguarda alguém da família para o reconhecimento. A polícia investiga as circunstâncias da morte. O que se sabe até agora é que a modelo paulista morava na Flórida desde 2019. Ela era casada e teria vindo com o marido para os Estados Unidos depois de aplicar golpes no Brasil. Ainda de acordo com a polícia, o casal vendia produtos importados que não eram entregues. Com a separação, o homem e pai do filho dela, de 6 anos, voltou ao Brasil. Adriana passou a trabalhar como modelo e dançarina. No perfil de uma rede social, ela acumulava mais de 500 mil seguidores. Na página, registrava festas e os lugares onde trabalhava. Sem família aqui nos Estados Unidos, o filho dela está sob os cuidados de uma babá. SpaceX e NASA lançam cápsula para resgatar os astronautas deixados no espaço. O foguete de resgate dos 2 astronautas norte-americanos foi lançado no sábado, dia 28 de setembro, da base da estação da Força Espacial Cabo Canaveral, na Flórida. A cápsula trará de volta à Terra apenas em fevereiro de 2025 Sunita Williams e Barry Wilmore. Eles foram enviados para a órbita em junho deste ano e deixados no local depois de uma falha na missão espacial. Veja no próximo bloco, brasileiros vão enfrentar aumento na conta de energia que começa a ficar mais cara a partir de hoje.
Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. As linguiças Cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Eleições americanas. O primeiro debate vice-presidencial dos Estados Unidos acontece hoje. O debate será realizado logo mais às 9 horas da noite pela CBS News. O evento marcará o primeiro e único debate confirmado entre o senador de Ohio, J.D. Vance, candidato na chapa de Donald Trump, e o governador de Minnesota, Tim Walz, candidato na chapa de Kamala Harris. Enquanto pesquisas mostram um cenário acirrado na corrida de 2024 à Casa Branca. E agora vamos ao giro pelas principais notícias do Brasil com a repórter Arlene Balieiro. Boa noite a todos. A partir de hoje começa a valer a suspensão do funcionamento dos sites de apostas no Brasil. Segundo o Ministério da Fazenda e a Anatel, a suspensão é válida para todos os sites de apostas que não solicitaram autorização para funcionar de forma legal no país. O prazo para essa regularização terminou na segunda-feira. Agora, apostadores que têm dinheiro nessas plataformas devem fazer o saque até o dia 11 de outubro. Depois dessa data, os sites vão sair do ar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que nos próximos dias, pelo menos 600 sites de apostas devem ser bloqueados. E a conta de energia elétrica do brasileiro ficou mais cara a partir de hoje. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, acionou a bandeira vermelha patamar 2, ou seja, a tarifa mais alta do sistema. O preço para cada quilowatt-hora passa de R$ 4,46 para R$ 7,87. A ANEEL disse que o aumento da tarifa foi por conta da seca nos reservatórios de água. Os níveis estão abaixo do ideal. E a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira uma operação para desarticular uma organização criminosa que aliciava mulheres brasileiras para simular casamento com chineses. A PF apurou que elas recebiam pagamento pelo ato. A ideia era legalizar a permanência dos estrangeiros no Brasil. Os crimes investigados são de formação de organização criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Recife e Caruaru, em Pernambuco. E o governo federal deve resgatar até o fim de semana cerca de 240 brasileiros que estão no Líbano, na operação de repatriamento. O Ministério das Relações Exteriores deve dar prioridade para idosos, mulheres, crianças e doentes. Nas últimas semanas, os ataques de Israel ao Líbano se intensificaram. Segundo o Ministério da Saúde do Líbano, mais de 1.000 pessoas já morreram. Entre eles, 2 adolescentes brasileiros. Obrigado, Arlene. Vamos ver agora a cotação do dólar frente ao real de hoje. A seguir, uma entrevista com um jornalista criador do Serviço Social de Apoio à Comunidade Brasileira aqui nos Estados Unidos.
Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado. Feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto? Forno de Minas. Receitas caseiras e muita paixão. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Marinha dos Estados Unidos dispararam dezenas de interceptores contra mísseis iranianos em defesa de Israel. O Pentágono disse nesta terça-feira que 2 destroyers da Marinha dos Estados Unidos dispararam cerca de 1 dúzia de interceptores contra mísseis iranianos apontados para Israel, de acordo com uma agência de notícias Reuters. O porta-voz do Pentágono, Major-General Patrick Ryder, disse à imprensa que nenhum outro ativo militar dos Estados Unidos foi usado para derrubar os mísseis e que foram todos disparados de dentro do Irã. Era por volta de 8h15 da noite, horário local desta terça-feira, quando mísseis foram disparados do Irã em direção a Israel. A mídia iraniana disse que pelo menos 400 foram lançados até agora. A ação contra Israel acontece em meio a tensões crescentes entre 2 arquirrivais regionais. O ataque seria em resposta ao assassinato de 3 líderes, entre eles o do Hamas, Ismail Haniyeh, e do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo e Corinthians se preparam para os duelos das semifinais da Copa do Brasil 2024. Os jogos de ida acontecem nesta quarta-feira, dia 2 de outubro. A nossa entrevista de hoje é com o jornalista Francisco Sampa, profundo conhecedor da comunidade brasileira que vive aqui em Newark, New Jersey. Sampa, primeiramente, seja bem-vindo ao Brasil News. Obrigado a você, obrigado à direção da casa pelo convite, parabéns pelo trabalho e parabéns à empresa Seabra pela iniciativa tão importante para unir e informar a nossa comunidade de língua portuguesa. Obrigado, Sampa. Sampa, quantos anos já vive aqui na comunidade brasileira de Newark? Cheguei no sábado, dia 9 de maio de 1987, às 7 horas da manhã, pela Aerolíneas Argentina, do JFK. Olha só. E tem esses detalhes ou você foi buscar agora? Não, porque... eu tenho. Eu gosto de número, de fato. Você sabe disso, eu gosto dessas coisas. Então, já, de lá para cá, já 2024? 37 anos. 37 anos. E quando eu abri essa reportagem e falei que você era um profundo conhecedor da comunidade, eu não estou, de forma alguma, enganado nisso. Não está exagerado, não está equivocado, não. Quais foram as principais demandas de 37 anos para cá que você percebeu que a comunidade brasileira mais necessitava? Olha, é uma série de problemas, né? Uma série de problemas. A principal demanda é da área psicológica humana, que é a união. Não existe união na comunidade. É triste, mas é uma realidade, né? O brasileiro não tem aquele espírito coletivo. É aquela coisa do nordestino, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem pirão, farinha para mim, eu comi meu pirão, azar o seu que não tem. Isso é muito triste. Mas tem várias demandas de ordem social, de ordem econômica, e a gente foi conseguindo resolver algumas coisas, mas ainda está muito carente e agora a comunidade está num processo, ao meu ver, de degradação. Você sempre foi um líder, um líder natural, jornalista, mas trazia sempre ali uma liderança. Quais foram as principais mudanças, no seu ver, que a comunidade sofreu ao longo desses 37 anos, do dia que você colocou os pés aqui até hoje? Que mudanças você percebe na comunidade hoje? Antes nós íamos nos eventos para encontrar amigos, fazer amigo, matar saudade. Ô, brasileiro, de onde é que você é? E essa mudança já não tem mais. Brasileiro, sai para lá. Isso é uma coisa triste, mas é a realidade. Até entendo e respeito as pessoas que pensam assim. Quando eu cheguei aqui, falaram para mim, olha, não se envolve com brasileiro, não se mistura. Eu falei, como é que pode? É meu povo, minha raça? Mas, no fundo, esse alerta tem um fundo de verdade. Mas alguma coisa por trás. Por quê? Porque o brasileiro, ele se mistura com todo mundo, sabe? Você não vê um português juntar com um brasileiro para prejudicar um português.
Você não vê isso. Ou o italiano juntar com o brasileiro. Mas você vê um brasileiro juntar com um marciano para prejudicar outro brasileiro. É muito triste isso. É um defeito da comunidade brasileira. É um defeito do brasileiro, porque no Brasil é a mesma coisa. Muito obrigado, viu, Sampa, por ter vindo aqui e dado essa entrevista pra gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado a vocês que estão em casa nos vendo e parabéns a vocês mais uma vez pela iniciativa e vamos em cima, vamos para cima. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever as nossas notícias em nosso canal no YouTube. Boa noite.